Minha cunhada roubou minha herança. Quando ela descobriu o que eu fiz, era tarde demais. Minha cunhada roubou os 380 mil reais da minha herança. Ela achou que eu nunca descobriria, mas quando ela viu quem estava sentado na mesa daquele cartório, o rosto dela ficou branco. E o que aconteceu nos próximos 15 minutos mudou a vida dela para sempre. Mas para vocês entenderem como eu cheguei até ali, eu preciso voltar um pouco no tempo. Meu nome é Beatriz. Tenho 34 anos e moro em Florianópolis, num apartamento de 2 quartos no bairro Trindade, pertinho da UFSC. Da minha janela, eu vejo o Morro da Cruz. E nos dias claros, consigo ver até a Lagoa da Conceição ao longe. Eu trabalho como enfermeira no hospital universitário há 8 anos. Faço plantões noturnos. Ganho razoavelmente bem, mas nada luxuoso. Moro sozinha desde que minha mãe faleceu. E esse apartamento aqui, que ela me deixou, é tudo que eu tenho. Ou melhor, era tudo que eu tinha antes dessa história começar. Minha vida nunca foi de conto de fadas, mas ir é tranquila. Minha mãe, Dona Célia, trabalhou a vida inteira como costureira. Ela tinha uma máquina Singer azul antiga que ficava na sala. E o barulho daquela máquina é uma das minhas memórias mais felizes da infância. Tec, 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 tec. Era como uma música. Ela fazia vestidos de festa, consertava roupas, fazia bainhas. Economizava cada centavo. Todo domingo a gente almoçava juntas. Ela fazia um pirão de peixe, que era de comer rezando. A gente sentava naquela mesinha de madeira que ela comprou em 1995, botava aquela toalha de crochê que ela mesma fez. E conversava sobre tudo. Eu tinha um irmão, o Daniel, 3 anos mais velho que eu. A gente era bem próximo quando criança. Brincava de esconde-esconde no quintal da casa onde a gente morava em São José. Mas quando ele conheceu a Patrícia, há uns 6 anos, tudo mudou. A Patrícia veio de Joinville. Cabelo loiro, oxirrenado, unhas sempre feitas. Aquele perfume forte de loja de shopping. Ela trabalhava como vendedora numa loja de roupas no Beira-Mar. Logo de cara, minha mãe não gostou muito dela. Dizia que tinha algo de falso nela. Mas o Daniel estava apaixonado e a gente tentou aceitar. No aniversário de 68 anos da minha mãe, em março de 2023, ela me chamou no quarto. Abriu uma gaveta e me mostrou um envelope pardo, meio amarelado. Bia, aqui dentro tem os documentos do apartamento e uma caderneta de poupança que eu guardei a vida toda. Tem 380 mil reais. É para vocês dois, você e o Daniel, dividir quando eu partir. Mas eu quero que você guarde isso. Você é mais responsável. Eu lembro que abracei ela forte. Senti o cheiro de alfazema que ela sempre usava. Disse que ela ia viver muito ainda. Ela sorriu, mas tinha uma tristeza naquele sorriso. Foi em agosto de 2023. Minha mãe começou a sentir umas dores no estômago. No começo, ela dizia que era gastrite. Não queria ir no médico. Mas as dores foram piorando. Quando finalmente levei ela no hospital, já era câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos deram 6 meses para ela. Ela lutou por 4. Durante esses 4 meses, eu que cuidei dela. Faltei no trabalho, usei todas as minhas férias, pedi licença. Daniel aparecia de vez em quando, sempre com a Patrícia grudada. Eles ficavam meia hora, ele olhava o celular e iam embora dizendo que tinham compromisso. Minha mãe faleceu em 15 de dezembro de 2023, uma sexta-feira, às 4h37 da manhã. Eu estava segurando a mão dela. Daniel chegou às 6 horas, depois que eu já tinha ligado para ele 3 vezes. No velório, Patrícia estava mais preocupada em tirar foto, discreta para postar no Instagram, com frases sobre momento difícil, do que em consolar o próprio marido. Eu, boba, achei que era só o jeito dela de lidar com o luto. Logo depois do enterro, Daniel me ligou. Bia, a gente precisa resolver a parte da herança. A Patrícia disse que tem uns procedimentos. Achei estranho, mas pensei que era só a ansiedade dele. Uma semana depois, ele me pediu para ver os documentos. Eu disse que ia organizar tudo e a gente resolvia. Ele concordou, mas fez uma cara esquisita. Em janeiro de 2024, Patrícia começou a me mandar mensagem direto. Cunhadinha, e aí? Já viu os documentos da herança? Bia,
O Daniel tá preocupado. A gente precisa resolver isso logo. A gente tem contas para pagar. Você entende, né? Eu comecei a estranhar a pressão. Minha mãe tinha morrido há menos de um mês. Mas toda vez que eu tocava no assunto com o Daniel, ele desconversava. Deixa a Patty. Ela fica ansiosa com essas coisas. Fevereiro. Eu cheguei em casa, depois de um plantão de 24 horas, completamente exausta. Tinha uma mensagem da Patrícia. Bia, a gente precisa marcar com um advogado essa semana. O Daniel não aguenta mais essa situação. Eu perdi a paciência. Liguei pro Daniel e falei firme. Daniel, me respeita. Eu que cuidei da mãe sozinha enquanto você mal aparecia. Eu vou organizar as coisas no meu tempo. Ele gritou comigo pela primeira vez na vida. Você sempre acha que é melhor que todo mundo. Aquele dinheiro é meu também. Desliguei o telefone tremendo. Em março, eu finalmente separei todos os documentos. Marquei com um advogado e chamei o Daniel. Ele apareceu com a Patrícia. O advogado explicou que o processo de inventário ia demorar uns 6 meses, mas que tudo seria dividido meio a meio conforme a lei. Quando saímos do escritório, Patrícia me puxou pelo braço. Bia, a gente tá numa situação apertada. Tem como você emprestar a parte do Daniel agora? A gente devolve quando sair o inventário. Eu disse que não tinha esse dinheiro disponível, que era verdade. Estava tudo bloqueado em nome da minha mãe. Ela me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto. Você sempre foi egoísta. Pobre que fica com dinheiro vira isso mesmo. Daniel não disse nada. Só abaixou a cabeça e foi embora com ela. Em abril de 2024, eu fui passar um final de semana em São Paulo, num curso de especialização. Quando voltei, na segunda-feira, tinha uma carta do banco na minha caixa de correio. Informamos que a poupança de número X foi encerrada no dia 20 de abril de 2024, com saque total de R$380 mil. Meu coração parou. Corri pro banco. A gerente me mostrou a documentação. Tinha uma procuração em nome da minha mãe, passada pro Daniel, datada de junho de 2023. A assinatura era da minha mãe, mas minha mãe já estava doente demais em junho. Ela mal conseguia segurar uma caneta. Aquela assinatura era falsa. Eu saí do banco e sentei num banco de praça em frente. Eram 3 da tarde. O sol estava forte. Eu ouvia as crianças brincando no parquinho ao lado, mas parecia que o som vinha de muito longe. Liguei pro Daniel. Ele atendeu no 3º toque. Onde está o dinheiro? Eu perguntei. Direto. Silêncio, Daniel. Onde está esse dinheiro? Da mãe. Bia, eu posso explicar. Onde está? A Patrícia disse que a gente precisava. Que você ia enrolar. Que... Desliguei. Foi ali, naquele banco de praça de madeira descascada, com o sol queimando minha nuca e o gosto de sal das lágrimas na boca, que eu entendi. Meu irmão tinha me traído. Mas pior, ele tinha falsificado a assinatura da nossa mãe morta. E naquele momento, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Não chorei mais. Levantei, fui para casa e comecei a fazer ligações. Primeira ligação. Uma amiga advogada, especializada em direito criminal. Segunda ligação. Um investigador particular que um colega médico tinha me indicado uma vez. Terceira ligação. O banco, pedindo cópia de toda a documentação daquela transação. Eu tinha 4 meses de economia guardada. Gastei tudo. Não me importei. Durante 2 semanas, o investigador trabalhou. Ele descobriu que a procuração foi feita num cartório em Joinville, cidade da Patrícia 2. O tabelião era primo da Patrícia 3. A testemunha da assinatura era a mãe da Patrícia 4. A assinatura era uma cópia mal feita de um documento antigo. 5. No dia que a procuração foi registrada, minha mãe estava internada no hospital. Eu tinha os registros. Minha advogada montou o processo. Falsificação ideológica, estelionato, uso de documento falso. Em 15 de maio de 2024, marcamos uma reunião no cartório. Eu disse pro Daniel que era para tentar resolver tudo amigavelmente, sem processo. Ele topou na hora. Patrícia também veio. Eles chegaram às 14 horas.
Estavam até sorrindo. Patrícia estava com uma bolsa nova, cara. Daniel com um relógio que eu nunca tinha visto. Entramos na sala do tabelião. Daniel e Patrícia sentaram de um lado da mesa. Gil. Bom, a gente pode começar assinando aqui a divisão meio a meio. E cada um segue sua vida, disse Patrícia, já empurrando um papel na minha direção. Foi quando a porta abriu. Entraram 2 investigadores da Polícia Civil e minha advogada. O sorriso desapareceu do rosto da Patrícia. Daniel ficou branco. Patrícia Almeida Santos, disse o investigador mais alto. Ela não conseguiu falar. A senhora está sendo autuada por falsificação ideológica, estelionato e uso de documento falso. Daniel Santos, o senhor também. Daniel me olhou com olhos arregalados. Bia, o que você fez? Eu respirei fundo. Juntei as mãos sobre a mesa e falei, com a voz mais calma da minha vida. Sim, Daniel, eu denunciei você. Porque aquele dinheiro não era só dinheiro. Era cada vestido que a mãe costurou de madrugada para juntar. Era cada vez que ela comeu só arroz e feijão para guardar para o futuro dos filhos dela. Era o suor dela. A vida dela. Os sonhos dela. Você falsificou a assinatura da nossa mãe morta, Daniel. Morta. Você usou a Patrícia para fazer isso. Mas você sabia. Você sempre soube. E eu limpei vômito. Eu segurei ela quando as dores eram tão fortes que ela gritava. Eu fiquei 4 meses sem dormir direito. Eu segurei a mão dela quando ela morreu. Sozinha. Então sim, hoje, vocês vão responder na justiça. Porque a mãe merecia respeito. E eu também. Patrícia começou a gritar. Isso é armação! Você que roubou! Você que, minha advogada, colocou o laudo pericial na mesa. Comparação de assinaturas. Registros hospitalares. Laudos médicos, depoimentos. Tudo lá. Daniel chorou. Disse que a Patrícia tinha convencido ele, que ele estava desesperado, que ia devolver. Era tarde demais. Nos primeiros dias depois da denúncia, eu não dormi. Ficava olhando para o teto, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Era meu irmão. A gente brincou junto. Cresceu junto. Mas então eu lembrava da minha mãe na cama do hospital, me fazendo prometer que eu não deixaria ninguém passar por cima de mim. E eu sabia que tinha feito o certo. Minha família, tios, primo se dividiu. Metade me apoiou. A outra metade disse que eu exagerei. Que família se resolve em casa. Eu bloqueei quem precisei bloquear. O dinheiro foi bloqueado judicialmente. Patrícia e Daniel tiveram que devolver os 380 mil. Já tinham gastado 120 mil em carro, roupas, uma viagem para Cancún. O processo criminal está correndo. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 5 anos. Mas provavelmente vai haver acordo. Falsificação de assinatura de pessoa falecida pesa muito. Daniel me mandou uma carta em agosto. Dizia que tinha se separado da Patrícia, que estava fazendo terapia, que tinha sido manipulado. Pedia perdão. Eu li. Guardei. Não respondi. Hoje, 7 meses depois daquele dia no cartório, eu finalmente consegui finalizar o inventário. Os 380 mil foram devolvidos e divididos como a lei manda, metade para mim. Metade para o Daniel mesmo com o crime. O direito dele à herança se mantém. Mas ele teve que pagar multa e custas judiciais. Eu peguei minha parte e fiz o que a mãe queria. Investi parte numa previdência privada e parte eu guardei para fazer uma especialização fora do país. Algo que sempre sonhei. Daniel mora sozinho num apartamento alugado em Palhoça. A gente não se fala. Às vezes eu penso se um dia vou conseguir perdoar. Talvez. Talvez não. Por enquanto, a ferida ainda está aberta. Patrícia voltou para Joinville. Vi pelo Instagram? Sim. Eu ainda espiono que ela está trabalhando num salão de beleza. O primo dela, o tabelião, foi afastado e responde processo. Aprendi que família não é só sangue. É respeito. É estar presente. É honrar quem se foi. A máquina de costura Singer da minha mãe está aqui na sala, no mesmo canto onde sempre esteve. Eu não sei costurar, mas toda vez que olho para ela, eu lembro porque eu fiz o que fiz.
E você? O que faria no meu lugar? Teria denunciado o próprio irmão? Ou teria deixado pra lá porque é família?